Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal condena primeiros denunciados por atos do 8 de janeiro que rejeitaram acordo para encerrar a ação penal. STF suspende nomeações de parentes do governador do Maranhão em cargos públicos do Estado. Eleição antecipada para a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe é anulada pelo Supremo. Começa no Reino Unido o julgamento da ação movida por cerca de 620 mil atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana contra a empresa BHP, uma das controladoras da Samarco. Justiça de São Paulo arquiva inquérito policial que investigava a morte do cão Joca durante um voo da Gol. E ainda, Superior Tribunal de Justiça adota a ferramenta que identifica prioridades de julgamento para pessoas vulneráveis. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 21 de outubro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a nomeação de 5 parentes do governador do Maranhão, Carlos Brandão, em órgãos e empresas públicas do Estado. Em análise preliminar do caso, a Corte considerou que as contratações caracterizam nepotismo, prática proibida pela súmula vinculante 13 do STF. Repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. A decisão, provisória e em caráter de urgência, foi do ministro Alexandre de Moraes. A liminar foi concedida em reclamação apresentada pelo Solidariedade contra atos administrativos praticados pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão, pela Assembleia Legislativa do Estado, pela Companhia Maranhense de Gás e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão. Segundo o partido, estaria ocorrendo também a prática de nepotismo cruzado, uma troca de favores entre autoridades para nomear parentes em órgãos que não estão sob influência direta do gestor público. O Solidariedade apontou nomeações para 14 cargos com suspeitas de irregularidade, mas o ministro Alexandre de Moraes verificou que 9 delas foram para cargos de natureza política, o que não é proibido pela súmula vinculante 13 do STF. Na decisão, Moraes frisou que a prática do nepotismo é injustificável em nossa realidade atual. É imoral, fere a ética institucional que deve reger os poderes do Estado, pois fere o senso de razoabilidade da comunidade a utilização de cargos públicos para o favorecimento familiar e garantia de empregabilidade doméstica. Na mesma decisão, para verificar eventual nepotismo cruzado, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governador e o presidente da Assembleia Legislativa prestem informações em 5 dias sobre nomeações de parentes de membros do Poder Legislativo em cargos do Poder Executivo. E o STF anulou a eleição antecipada para a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe. A decisão segue jurisprudência da Corte. Acompanhe os detalhes com Anderson Arcoverde. A eleição da mesa diretora para o biênio 2025-2027 foi realizada em junho de 2023. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação direta de inconstitucionalidade e questionou o regimento interno da Assembleia Legislativa de Sergipe. Segundo o Ministério Público, a norma permitiria que a eleição para o segundo biênio ocorresse a qualquer momento do primeiro biênio da legislatura. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, concedeu liminar para anular a eleição. Ele explicou que a Corte já decidiu expressamente quanto à inconstitucionalidade de antecipação de eleições por violação dos princípios republicano e democrático. O ministro destacou ainda que o Supremo também firmou o entendimento de que só é possível uma recondução ao mesmo cargo, independentemente de se tratar de sucessão dentro da legislatura ou para a legislatura seguinte. Segundo o relator, a regra do regimento interno da Assembleia Legislativa de Sergipe deve ser interpretada de forma que a eleição da mesa diretora para o segundo biênio da legislatura ocorra somente a partir de outubro do ano anterior. A liminar será submetida ao plenário do STF para referendo. O Supremo Tribunal Federal condenou os primeiros denunciados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, que se recusaram a fechar acordo com o Ministério Público Federal para encerrar a ação penal. A decisão foi no plenário virtual da Corte. Repórter Carolina Chaves. Os 15 denunciados pelo Ministério Público rejeitaram o acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República. Esse acordo é um instrumento jurídico utilizado quando o crime cometido é de menor potencial ofensivo. O acusado aceita cumprir a pena antecipada que não seja de prisão,
em troca da extinção da punibilidade. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os 15 réus permaneceram no acampamento montado no Quartel-General do Exército em Brasília, enquanto outro grupo se deslocou para a Praça dos Três Poderes e invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Segundo a denúncia, apesar de os réus não terem participado diretamente do ataque, eles se envolveram no processo que antecipou o ato golpista. Os réus foram condenados por associação criminosa, incitação ao crime, por estimular as Forças Armadas a tomar o poder e por exercício arbitrário dos poderes constituídos. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator ministro Alexandre de Moraes, por entender que se trata de uma ação conjunta com a mesma finalidade e executada por diversas pessoas. Os réus foram condenados a 1 ano de reclusão. A pena será substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Eles também terão de participar de um curso sobre a democracia, promovido pelo Ministério Público, e ficarão proibidos de deixar o município de residência e de usar as redes sociais. Os passaportes ficarão retidos até a extinção da pena. Os réus também deverão pagar multa de 10 salários mínimos e dividir com outros condenados o pagamento da indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de R$5 milhões. O futuro das escolas cívico-militares em São Paulo será discutido em audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo é ouvir especialistas qualificados que possam auxiliar o julgamento de 2 ações que questionam a instituição desse modelo de ensino no Estado e que foi encerrado em todo o país em 2023. A reunião no Supremo foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, que é o relator dessas ações. A reportagem é de Pablo Lemos. O programa Escola Cívico-Militar no Estado de São Paulo foi aprovado na Assembleia Legislativa em maio deste ano, apesar desse modelo de ensino ter sido encerrado em todo o país no ano passado. A aprovação dessa lei é questionada tanto pelo PSOL quanto pelo PT. Os 2 partidos alegam, entre outros argumentos, que o Legislativo Estadual aprovou um método sem respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao prever a presença de policiais em atividades escolares. Outros pontos levantados são de que o programa estabelece um projeto de militarização da escola civil, desvirtua as atribuições previstas constitucionalmente para a Polícia Militar e afronta a gestão democrática do ensino público. O ministro Gilmar Mendes é o relator dessas 2 ações questionadas aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele convocou a audiência pública diante da relevância do assunto. Para ele, o caso envolve não apenas o direito à educação, mas a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a redução das desigualdades sociais e regionais. A audiência vai permitir que o STF analise o caso com mais segurança a partir dos princípios democráticos de ensino. 5 pontos devem ser enfrentados na audiência: a evolução desse modelo de ensino no Brasil, a distinção prática entre escolas militares e escolas cívico-militares, os impactos financeiros e orçamentários na implementação, a dinâmica pedagógica e as repercussões na segurança pública. Gilmar Mendes explicou que, diante do volume de inscrições, os participantes foram selecionados conforme a representatividade e a diversidade, valorizando a pluralidade de experiências institucionais. Dos 70 pedidos, 28 foram habilitados. A audiência vai ser transmitida pela Rádio e TV Justiça, com sinal liberado às emissoras interessadas amanhã, a partir das 10h30. A seguir, Justiça Federal determina que a Universidade Federal de Alagoas adote medidas de inclusão para os alunos com deficiência visual. E ainda, Superior Tribunal de Justiça adota a ferramenta que identifica prioridades de julgamento para pessoas vulneráveis. Uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego considera que atividades sujeitas a vibrações podem ser insalubres se superarem os limites de exposição ocupacional. A regra serviu de base para a decisão regional que foi mantida pela 2ª turma do TST.
Uma empresa de gerenciamento de descarte foi condenada ao pagamento adicional de insalubridade a um operador de máquinas pesadas exposto a níveis excessivos de vibração durante a jornada. Repórter Samanta Flor. O motorista disse que operava carregadeira e trator de esteira em aterro sanitário. De acordo com o profissional, o trabalho era feito com máquinas antigas sem ar-condicionado. Além disso, segundo ele, os equipamentos de proteção não neutralizavam a vibração do veículo. Por isso, pediu o pagamento de adicional de insalubridade. Em defesa, a empresa sustentou que a cabine era fechada e que tinha ar-condicionado. Argumentou também que o operador recebia o equipamento de proteção necessário. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, condenou a empresa a pagar adicional de insalubridade em grau médio, que corresponde a 20% do salário mínimo durante todo o período do contrato. Isso porque, conforme laudo pericial, o trabalhador estava exposto a vibrações superiores aos limites permitidos. A perícia também concluiu que a exposição prolongada às vibrações mecânicas poderia causar problemas no sistema nervoso, artrose dos cotovelos e desgaste na coluna vertebral. A empresa recorreu ao TST, sustentou que o Tribunal Regional não levou em conta que a perícia teria deixado de apurar o tempo de exposição. Além disso, o laudo não teria informado quais equipamentos geravam a exposição à vibração. A segunda turma, no entanto, manteve a decisão do TRT. A relatora desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa, explicou que para acolher as alegações da empresa seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é admitido pela súmula 126 do TST. A decisão foi por unanimidade e não cabe mais recurso. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que candidata a concurso público não pode ser eliminada por fazer tratamento com substância proibida prescrita por médico. Repórter Marco Antônio Feitosa. Uma candidata ao cargo de oficial temporário da Força Aérea Brasileira, que foi excluída do concurso em razão de exame toxicológico com resultado positivo para a substância psicoativa anfetamina, garantiu o direito de continuar na seleção em decisão da 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Rafael Paulo entendeu que, embora o edital obrigue tanto a administração quanto os candidatos a seguirem as normas ali previstas, a autora apresentou um prontuário médico que mostra que o uso do medicamento é lícito, aprovado pela Anvisa e que serve para tratamento de transtornos alimentares. Desse modo, ficou comprovado que o resultado positivo no exame toxicológico decorreu do uso da medicação e, com isso, o magistrado entendeu não ser razoável a eliminação da candidata do processo seletivo. A decisão do colegiado foi unânime, acompanhando o voto do relator. O Fórum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora tem sido um espaço importante de divulgação de diversos segmentos artísticos na cidade mineira. Magistrados do Tribunal Regional Federal da 6ª Região fizeram uma visita ao local. Quem acompanhou foi Vera Carpes. Inaugurado em 1972, o Fórum da Cultura tem oportunizado à comunidade contato com mostras em artes plásticas, espetáculos teatrais, difusão de cultura popular e música. A casa é um exemplo vivo da arquitetura da primeira metade do século XX. Resguardando a memória da universidade, o prédio é um marco arquitetônico que possibilita às novas gerações um mergulho na identidade de Juiz de Fora. A professora Marise é diretora do Fórum da Cultura e ela vai nos contar a história dessa casa tão maravilhosa. Essa casa é belíssima mesmo. Ela é criada em 1919 e ela passa um tempo por duas famílias. Ela é primeiro criada como uma casa e depois a segunda família faz uma permuta com o terreno e vem para cá a Faculdade de Direito. Então aqui funciona a Faculdade de Direito por mais de 20 anos. Em 60, o então presidente Juscelino Kubitschek cria a Universidade Federal de Juiz de Fora e as faculdades existentes, elas vão passar, elas são federalizadas e elas vão para o campus. O juiz federal Renato Grisotti volta no tempo ao visitar a antiga sala de aula onde estudou, na Faculdade de Direito. O lugar que eu estudei, né, onde minhas aulas de
prática forense, na época da disciplina chamava prática forense, 1, 2, 3 e 4. Eram 4 semestres. As aulas eram dadas nessa sala de aula, nessa mesma sala de aula aqui. A antiga sala de aula desperta lembranças no acadêmico Valisney Oliveira. Professores dos anos 60 diziam, pelo menos nas universidades, diziam que esses alunos teriam que vir de paletó, havia muito formalismo, né? Mais homens do que mulheres, o mínimo, né, de mulheres. Então era uma outra época em que se estudava bastante nas faculdades de Direito, e num momento importante do Brasil, e eu acho que ao a gente se reportar a esse momento, a gente sonha. Isso é a história da faculdade, que deve ter formado aqui bacharéis, pessoas importantes da comunidade de Juiz de Fora, do direito, juízes, magistrados federais, estaduais, e com isso todos nessa transmissão do saber. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a incidência de impostos e contribuições que se aplicam à renda e à receita de empresas sobre descontos do Programa Especial de Regularização Tributária. Confira na reportagem de Jéssica Castro. A segunda turma do STJ confirmou por unanimidade a incidência do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, da contribuição social sobre lucro líquido, da contribuição ao Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social sobre os valores dos descontos obtidos a título de multa, juros e encargos legais, devido à adesão do contribuinte ao Programa Especial de Regularização Tributária, conhecido como PERT. Na origem do caso, algumas empresas impetraram mandado de segurança contra o titular da Delegacia Especial de Administração Tributária da Receita Federal em São Paulo, sustentando que os montantes anistiados no âmbito do Programa de Regularização não estariam sujeitos à incidência dos impostos e contribuições que se aplicam à renda e à receita de empresas, porque não configurariam fato gerador desses tributos. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a sentença de primeiro grau para extinguir o processo sem julgamento de mérito em relação a 2 empresas, pois a adesão ao PERT envolveu débitos já inscritos em dívida ativa e, nesse caso, o delegado não seria autoridade com legitimidade para figurar no polo passivo. Quanto às demais empresas, a ordem foi denegada. As empresas recorreram então ao STJ e o relator, ministro Afrânio Vilela, destacou que é pacífico o entendimento de que qualquer benefício fiscal que tenha por consequência o impacto positivo no lucro da empresa deve surtir efeito na base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, da contribuição social sobre lucro líquido, da contribuição ao Programa de Integração Social e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ao negar o pedido, a segunda turma seguiu o entendimento do relator e considerou ainda que, em relação à autoridade coatora, a parte correta para figurar no polo passivo de mandado de segurança, nesse caso, é o procurador-chefe da Fazenda Nacional. Por isso, o colegiado confirmou o que entendeu o TRF3. E o Superior Tribunal de Justiça adotou uma ferramenta que identifica prioridades de julgamento para pessoas vulneráveis. A repórter Samanta Peçanha tem as informações. Prioridade. Condição dada a quem, por lei, tem preferência de acesso à justiça. O Superior Tribunal de Justiça agora conta com nova ferramenta virtual que identifica prioridades de julgamento para pessoas vulneráveis com base na legislação e em atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. Hoje tem prioridade casos que envolvem pessoas com doença grave, idosos, indígenas, pessoas com deficiência, crianças na primeira infância e vítimas de violência doméstica, além de procedimentos referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Por meio de novos campos de informação e sinais de alerta, são filtrados no momento da autuação processual os casos que exigem uma tramitação mais ágil. Simone Pinheiro Machado, que coordena o setor de acessibilidade e inclusão do tribunal e ajudou a desenvolver a ferramenta, destaca a importância desse olhar cuidadoso do STJ. Imagina uma pessoa com mais de 80 anos que ela está há mais de 10 esperando por um processo na justiça, né? Não é um favor. É um direito previsto em lei. Então, é a justiça
sendo justa. A identificação de prioridades de julgamento já está disponível desde agosto para a impetração de habeas corpus no novo sistema de peticionamento. Nesta classe processual, os advogados podem selecionar as categorias de prioridades e ainda anexar documentos que comprovem cada situação. No caso dos processos recursais que vêm de outros tribunais, as unidades aqui do STJ se encarregam de fazer as marcações de prioridades a partir da nova facilidade do sistema. Segundo o secretário Antônio Augusto Gentil, titular da Secretaria Judiciária da Corte, atualmente tramitam em torno de 344 mil processos no STJ. Cerca de 13% desse total se enquadram em alguma prioridade. Chegar a esses números só foi possível graças à tecnologia de identificação desses casos. Isso vai possibilitar, por exemplo, não só a gestão mais assertiva do acervo processual do STJ, com identificação, com atenção especial a esses casos, mas também a ideia de se produzir levantamentos estatísticos, estudos sobre o assunto, que possam auxiliar na identificação do impacto dessas políticas públicas. A seguir, Justiça arquiva inquérito que investigava a morte do cão Joca em voo da Gol. E ainda, começa no Reino Unido o julgamento da ação movida por atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana contra a empresa BHP, uma das controladoras da Samarco. Voltamos em instantes. A justiça inglesa começou a julgar hoje as ações dos atingidos pela barragem de Mariana, em Minas Gerais. São mais de 260 bilhões de indenizações reivindicadas. O julgamento é em Londres porque uma das controladoras da Samarco tinha sede na cidade europeia na época do desastre em 2015 e deixou 19 pessoas mortas e mais de 600 desabrigados. O repórter Pablo Lemos tem os detalhes. O movimento dos atingidos por barragens foi para Londres acompanhar o início do julgamento e se manifestou em frente à corte inglesa nesta segunda-feira. Quem também está por lá é o povo indígena Krenak, que vive às margens do Rio Doce, em Minas Gerais. Eles pedem justiça para a comunidade afetada pelo impacto ambiental provocado pela tragédia. Essa é considerada uma das maiores ações coletivas já apresentadas na história judicial britânica. O julgamento do caso na Suprema Corte Inglesa começou hoje e deve durar 12 semanas. Inclui depoimentos, apresentação de evidências e testemunhos de especialistas. O processo bilionário vai decidir se a empresa australiana BHP, uma das controladoras da Samarco, possui responsabilidade pelo desastre ambiental do rompimento da barragem em 2015. Caso a empresa estrangeira seja condenada, a indenização pode chegar a mais de 260 bilhões de reais para cerca de 700 mil pessoas, 46 municípios e 1.500 empresas. A defesa das vítimas alega que a BHP tinha conhecimento dos riscos de rompimento da barragem e que, como acionista da Samarco, ela deve responder pelos danos causados. São 700 mil pessoas de Minas Gerais e do Espírito Santo que buscam indenização tanto individual quanto coletiva. E a gente quer também a punição das empresas, que elas sejam responsabilizadas pelo que ocorreu e que haja justiça para todos os atingidos e atingidas da Bacia do Rio Doce e do litoral do Espírito Santo. O desastre ecológico na cidade de Mariana, em Minas, vai completar 10 anos em 5 de novembro. 19 pessoas e milhares de animais foram mortos e mais de 600 moradores ficaram desabrigados. Áreas de floresta tropical protegida foram devastadas. A estimativa é de que mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos da mineração de ferro e lama tenham sido lançados no Rio Doce após a queda da barragem, contaminando a bacia hidrográfica da região, destruindo vilarejos inteiros de Minas Gerais e chegando ao Mar do Espírito Santo. Processos civis relacionados a esse caso também estão em andamento na Holanda e na Austrália, além de processos criminais no Brasil. Na semana passada, a Vale, a BHP e a Samarco fecharam um acordo de indenização de 170 bilhões de reais para pôr fim a processos aqui no país. Este acordo inclui 100 bilhões a serem pagos ao longo de 20 anos,
tanto para o governo federal quanto para os estados do Espírito Santo e Minas Gerais e os municípios atingidos. O Tribunal do Júri, no Rio de Janeiro, condenou Fred Henrique Lima por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, a jornalista Luca Dias. Repórter Carolina Chaves tem as informações. O caso ocorreu em abril de 2022. A jornalista Ana Luísa Dias foi torturada e mantida em cárcere privado no apartamento do ex-namorado em Copacabana durante 3 dias. Quando conseguiu fugir, a jornalista foi direto para a polícia. Sirva como alerta para outras mulheres que acham que seus agressores vão mudar, que acham que vai ser diferente. Não vai. A jornalista só conseguiu escapar porque aproveitou um descuido do ex-namorado. Fred Henrique Lima foi preso na manhã do dia seguinte no mesmo apartamento onde os crimes foram cometidos. Ele já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. O agressor foi condenado a 17 anos e 9 meses de reclusão pelos crimes de tentativa de feminicídio e tortura. A sentença deverá ser cumprida em regime inicial fechado. A juíza responsável pelo caso considerou recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre execução provisória da pena e decidiu que ele não poderá recorrer em liberdade. Polícia de Goiás prende líder de organização criminosa. Justiça arquiva inquérito que investigava a morte do cão Joca. No Paraná, a operação foi contra um grupo que sequestrou e agrediu vítimas no estado. Confira os destaques. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil do Paraná, prendeu 3 pessoas de um grupo criminoso envolvido em sequestro. Também foram cumpridos mandados de apreensão. O caso foi no mês passado. As vítimas foram violentamente agredidas pelos sequestradores mediante extorsão. A operação foi simultaneamente em Curitiba e em municípios da região metropolitana da capital. Em Goiás, a Polícia Civil prendeu 9 pessoas, entre elas o líder de uma organização criminosa e a mulher dele, num condomínio de luxo em Goiânia. Foram cumpridas 35 ordens judiciais contra a organização, que movimentou milhões de reais com a venda de drogas, especialmente cocaína. As prisões foram em Goiás e no Distrito Federal. A Justiça de São Paulo arquivou um inquérito policial que investigava a morte do cão Joca. O animal, um Golden de 5 anos, morreu sendo transportado pela empresa aérea Gol em abril deste ano. O cachorro deveria ter sido levado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para Sinop, no Mato Grosso, mas foi colocado no avião para Fortaleza, no Ceará, um voo que deveria durar 2 horas e meia, mas acabou levando 8 horas. O pedido de arquivamento foi do Ministério Público do Estado, que alegou falta de elementos para a denúncia de maus tratos. Preso não pode se negar a fornecer material genético para banco de DNA. Esta é a decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Marina Campos. Aqui não tem reconhecimento facial nem digitais. A identificação está registrada em apenas 3 letras, mas que carregam informações relevantes. É a partir do exame de DNA que a polícia consegue descobrir a autoria de crimes ao fazer o cruzamento de dados da vítima e o perfil genético de criminosos. Desde 2002, o Instituto de Pesquisa e DNA Forense da Polícia Civil do Distrito Federal identificou 92 estupradores em série, que violentaram 262 vítimas. Segundo o delegado porta-voz da Polícia Civil do Distrito Federal, para desvendar esses crimes, o registro do boletim de ocorrência e o exame de corpo de delito são fundamentais. Ele explica como é feita essa coleta. Em geral, essa coleta ela é feita em todas as situações em que a vítima é encaminhada ao IML. Essa coleta é indolor, ela é feita de uma forma com cotonete mesmo, né? Muitas vezes pela mucosa ali oral. Então, na maioria das vezes, claro que quando há outro tipo de violência, é necessário que haja, por exemplo, um exame ginecológico, alguma coisa assim, mas assim, feito pelos médicos do IML, de uma forma muito cuidadosa e respeitosa também para não revitimizar as vítimas, né? O delegado lembra ainda que o Banco de Perfil Genético da Polícia do DF faz parte de uma rede integrada com laboratórios de outros estados e também da Polícia Federal. Dessa forma, é possível identificar não só os crimes cometidos em Brasília, mas em qualquer lugar do país. Nós somos capazes hoje de processar rapidamente esse material. Em questão de horas, a gente consegue identificar um perfil genético, fazer comparações. E em casos assim que demandam essa urgência, a gente pode fazer isso. Em outros casos
que a gente chama aqui de cold cases, né, casos antigos, que muitas vezes não se chegou à autoria, e a gente tem um material genético, é possível também chegar a essa autoria, como tem ocorrido aqui nas investigações, casos que ocorreram há 10, 15 anos atrás, mas que a gente tem um material genético aqui através de comparações, né, através de novos fatos que ocorrem, coletas desse material e cruzamentos, nós conseguimos chegar a essas autorias. De acordo com a Lei de Execução Penal, todo condenado por crime praticado com violência grave contra a vida, liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável é obrigado a fornecer material biológico para identificação do perfil genético. Mas a defesa de um preso tentou derrubar na justiça a ordem para que ele fornecesse o material genético. Os advogados argumentaram, entre outras coisas, que a coleta forçada seria uma ofensa à dignidade da pessoa humana e à intimidade, e que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O Tribunal de Justiça de Goiás não concedeu o habeas corpus sob o fundamento de que o material não servirá para a produção de prova no processo contra o paciente, embora possa vir a ser usado em eventuais processos futuros, até mesmo como prova de inocência. O caso, então, veio parar no STJ. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que o direito de não ser obrigado a produzir provas contra si tem limitações no ordenamento jurídico. Para o ministro, a obrigatoriedade do fornecimento de material biológico constitui um procedimento de classificação, individualização e identificação do indivíduo, e a negativa de se submeter à coleta seria o mesmo que recusar o fornecimento de impressões digitais nos procedimentos papiloscópicos dos institutos de identificação. Com isso, a sexta turma negou o habeas corpus. O Judiciário de Alagoas entregou o prêmio Juízo Proativo às unidades do Estado que se destacaram no aumento de produtividade em 2023. Repórter André Risco acompanhou. A solenidade do Juízo Proativo referente ao ano de 2023 premiou 51 unidades jurisdicionais que alcançaram o padrão excelência. Dentre elas, as que obtiveram as maiores pontuações em seus grupos foram a 10ª Vara Cível de Arapiraca, que somou 113 pontos, tirando nota máxima em todos os indicadores da pontuação, o 1º Juizado Especial de Arapiraca, que somou 112,56 pontos, e a 8ª Vara Criminal de Arapiraca, que somou 109,50 pontos. Acho que todos nós aqui estamos de parabéns, né? Todas as 51 unidades, né, fizeram por onde galgar esse patamar do juiz proativo, padrão excelência, né? É um trabalho reconhecido e premiado para cada um dos servidores, porque a gente trabalha querendo resolver o problema do jurisdicionado, mas também querendo ter o reconhecimento por esse trabalho, por esse esforço, né, por esse tempo empregado naqueles processos. O juízo proativo visa o aumento da produtividade, a redução do tempo de tramitação dos processos e da taxa de congestionamento nas unidades judiciárias, assim como contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional. O presidente Fernando Tourinho destacou a satisfação em poder premiar essas unidades que se esforçaram na busca por uma melhor prestação jurisdicional. Eu acho que é uma competição saudável, que deva existir, que a gente vai, óbvio, cada ano tentando aprimorar para que realmente valorize aquelas pessoas que estão fazendo muito em prol do nosso jurisdicionado. No próximo bloco, o Supremo manda arquivar a ação de improbidade administrativa contra o vice-presidente da República. E o STF determina a suspensão de processos e decisões judiciais sobre a prevenção e o combate de incêndios na Amazônia e no Pantanal. Os detalhes já já. O ministro Dias Toffoli, do STF, mandou arquivar uma ação de improbidade administrativa contra o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outros réus. O processo tramitava na Justiça em São Paulo. Os detalhes desse caso com a repórter Viviane Novaes. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é um dos réus da ação de improbidade administrativa que tramitava na 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. O processo envolvia supostos repasses de Caixa 2 da construtora Odebrecht
a campanha de Alckmin para a reeleição ao governo de São Paulo em 2014. O ministro Dias Toffoli do Supremo analisou um pedido de um outro réu da ação, o ex-tesoureiro de campanhas de Alckmin, Marcos Monteiro, acusado pelo Ministério Público de receber ilegalmente R$ 8.300.000 sem registro à Justiça Eleitoral. Marcos Monteiro alegou que a Suprema Corte já havia encerrado uma ação penal na Justiça Eleitoral de São Paulo, baseada nas mesmas acusações e provas. O ministro afirmou que as provas da ação de improbidade já foram consideradas imprestáveis na esfera criminal, já que os elementos do acordo de leniência da Odebrecht foram anulados. Segundo o ministro, o prosseguimento da ação de improbidade em relação ao reclamante e aos demais corréus representa flagrante ilegalidade que requer a atuação ex officio deste relator, para o fim de evitar o constrangimento ilegal de submetê-los a responder novamente por condutas em relação às quais já foi determinado o trancamento da ação penal por esta Suprema Corte, inclusive com trânsito em julgado. Dias Toffoli mandou arquivar a ação não só em relação a Marcos Monteiro, mas também a Geraldo Alckmin e aos outros réus. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de processos e decisões judiciais sobre a prevenção e o combate de incêndios na Amazônia e no Pantanal. A medida é para garantir ações coordenadas em todo o país e não apenas em questões locais e restritas. Evne Araújo. A decisão do ministro Flávio Dino vai a referendo pelo plenário do Supremo. A determinação atende a pedido da Advocacia Geral da União. Segundo a AGU, os processos em andamento na Justiça Federal sobre o assunto poderiam comprometer a coordenação de ações já estabelecidas pelo STF. Em março, a Corte determinou a reorganização da política de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia, com a adoção de medidas pela União e pelos estados envolvidos. Ao acolher a argumentação da AGU, o ministro Flávio Dino observou que a reestruturação da política ambiental exige ações coordenadas. Segundo Dino, a suspensão é para evitar decisões judiciais conflitantes com o entendimento do Supremo e garantir a continuidade dos planejamentos. O Supremo Tribunal Federal vai julgar a ação que questiona uma lei do Estado de Mato Grosso sobre transporte coletivo intermunicipal. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. O questionamento foi feito pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, ABRAT, contra trechos de uma lei estadual de 2011, que trata sobre o sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Mato Grosso e sobre terminais rodoviários. Um dos trechos questionados proíbe a transferência de titularidade das concessões e permissões relativas ao transporte coletivo. Outro artigo em discussão prevê que os serviços serão explorados por no mínimo 2 empresas por região ou mercado e cada empresa vai operar no máximo em 2 regiões. Para a BRAT, os trechos da lei são inconstitucionais porque tratam de tema reservado à lei nacional. Alega que não compete a órgãos legislativos locais ou regionais disporem sobre os mesmos temas regulados na Lei de Concessões. Em dezembro de 2019, o caso começou a ser julgado no plenário virtual. O ministro Edson Fachin, relator, julgou parcialmente prejudicada a ação e, na parte remanescente, reconhecendo a constitucionalidade dos trechos questionados. Acompanharam o relator os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que votaram antes de se aposentar, e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Só que o ministro Gilmar Mendes pediu destaque e o julgamento vai começar do zero no plenário físico. O acordo que definiu parâmetros para fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde é um dos destaques do podcast Supremo na Semana. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A assinatura do acordo foi feita em uma cerimônia no Supremo Tribunal Federal com a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade.
A partir de um voto conjunto dos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, o STF fixou regras para o fornecimento de remédios registrados na Anvisa, mas não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. A consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Hannah Gomes, destacou que o fim desses julgamentos foi um importante passo no combate à judicialização da saúde. Então, a judicialização da saúde vem sendo tema dentro do judiciário em diversos processos e, por isso, o destaque aqui da celebração do fim desses julgamentos, né? Mas os ministros deixaram bem claro que ainda há uma grande discussão sobre os preços dos medicamentos, sobre quem deve legislar sobre essa matéria, sobre a competência dos municípios também dentro da sua esfera, das secretarias municipais de saúde, das secretarias estaduais de saúde, dizendo que a saúde é de fato um direito constitucional, não deve ser cerceada e deve-se evitar a judicialização. O podcast também analisa a continuidade do julgamento de uma ação da plataforma Google contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a quebra de sigilo de todas as pessoas que fizeram pesquisas relacionadas à então vereadora Marielle Franco e sua agenda nos 4 dias anteriores ao seu assassinato, em 14 de março de 2018. O julgamento vai definir os limites para a quebra de sigilo do histórico de pesquisas realizadas nos sites de buscas. A seguir, a gente fala sobre o mercado de trabalho para as pessoas mais velhas. E veja como foi o primeiro mutirão de conversão de união estável em casamento promovido pelo Judiciário de Minas Gerais. Voltamos já. O Judiciário de Mato Grosso está promovendo um curso de educação financeira para os servidores, com dicas importantes como planejar o futuro e ter uma vida livre de dívidas. Veja na reportagem de Luana Dalbian. Ela anda bem péssima, né? Porque eu fiquei doente, né? E não consigo auxílio, não consigo nada, né? Então, para mim ficou muito difícil. Tá complicado, minha vida financeira, porque a gente está passando por uma situação bem complicada, tá no vermelho. Olha, ela não vai tão mal, mas também não está bem. A saúde financeira de muita gente não vai bem. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, mostra que 81% dos brasileiros sabem pouco ou nada de suas próprias finanças e reconhecem a falta de organização para lidar com o dinheiro. E apenas 19% têm conhecimento de suas finanças. E pensando nisso é que o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Escola dos Servidores, oferece o curso de Educação Financeira Liberdade Não Tem Preço, que tem como objetivo ajudar os servidores e servidoras a terem uma boa relação com o dinheiro. Mais de 100 servidores e servidoras participam da 4ª turma do curso online, que tem duração de 6 semanas. Os 40 melhores alunos ainda receberão uma mentoria individual online com a educadora financeira Jaqueline Chagas. O que se trabalha nesse curso? Se trabalha no curso os 4 pilares fundamentais da educação financeira. Mentalidade, ou seja, a pessoa tem que saber mesmo como lidar com o dinheiro, quebrar as crenças limitantes em relação ao dinheiro. Segundo, organização, onde ela vai aprender a fazer o controle das entradas e saídas, né? Exatamente o que entra bruto, quais são os descontos, o que sobra de líquido e como ela vai ali gerir, né, esse líquido que sobra. Terceiro, planejamento. Como eu vou me planejar? Como eu vou me planejar principalmente para quê? Para aposentadoria. Como eu quero me aposentar? Então, qual vai ser o planejamento? E o 4º ponto, o 4º módulo, o 4º pilar são os investimentos, onde ela vai apenas não aprender a economizar, mas multiplicar o dinheiro que ela ganha através dos investimentos. E para quem quer ter uma boa saúde financeira, fugir de dívidas e economizar pensando no futuro, aqui vão algumas dicas. Primeiro passo, nunca estourar o seu orçamento. Ter consciência daquilo que você ganha e consciência daquilo que sai. As suas entradas e as suas saídas. Esse controle do orçamento é o princípio básico para ter uma vida financeira saudável.
A Defensoria Pública de Minas Gerais fez o primeiro mutirão de conversão de união estável em casamento. O repórter Fabrício Veloso mostra como foi essa ação e o que leva tantos casais a alterar o status da relação. Franciele e Pedro começaram a namorar no início da pandemia. Do relacionamento nasceram as filhas Pietra e Nicole. Há 4 anos morando juntos, o casal resolveu dar um passo maior. Já mora junto, já tem nossos meninos, já paga as contas tudo junto, já paga aluguel, os trem. Vamos casar de uma vez. Para ser convertida em casamento, a união estável precisa ser pública, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família. Além disso, o relacionamento recebe esse status se um companheiro for dependente financeiramente do outro. Na Defensoria Pública, os casais precisam comprovar que não têm condições de arcar com as taxas do cartório. É preciso também levar 2 testemunhas. A defensora pública Paula Fonte Boa explica o que leva os casais à conversão de união estável em casamento. Muitas pessoas têm esse desejo de regularizar, seja por questões familiares, por questões íntimas, por questões religiosas, né? Elas querem estar com status de casadas e seja também pela segurança jurídica. É o caso da Valdineia, que é viúva, e do Adriano, divorciado. Juntos há 10 anos e com uma filha pequena, o casal fez questão de oficializar a relação. Com essa oportunidade foi que a gente resolveu realizar nosso sonho de oficializar. Em Belo Horizonte, o Centro de Conciliação e Mediação da Defensoria Pública de Minas Gerais realizou o primeiro mutirão de conversão de união estável em casamento. A iniciativa é uma parceria entre o órgão e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Após comprovado o vínculo de união estável, a documentação é encaminhada para homologação de sentença pelo TJMG. Mas e quando o relacionamento conjugal não dá certo? Aí é preciso fazer a dissolução de união estável. É um procedimento que pode ser judicial ou extrajudicial. Nesse caso, feito em cartório. Wellington e Elisa viveram juntos durante 13 anos. Às 7, decidiram formalizar a união estável. Com o fim do relacionamento, vieram fazer a dissolução. Eles não tiveram filhos nem bens adquiridos durante a relação. Eu já fui divorciada também. E aí você vai na frente do juiz e tudo mais, e aqui não precisou. No caso de patrimônio, é preciso avaliar se o casal constituiu o regime de comunhão como total ou parcial, ou mesmo se a opção foi pela separação total de bens. O tabelião Eduardo Calais explica que é preciso analisar cada caso, mas que o processo é mais ágil. Se não tiver bens adquiridos, né, ou se não forem partilhar os bens naquele momento, porque também pode finalizar sem partilhar esses bens, isso pode ser feito em uma tarde no cartório, sim, com toda celeridade, segurança jurídica. Mesmo se a união não foi formalizada, é proposta uma ação de reconhecimento deste modelo de relacionamento, para então a Justiça decretar a dissolução da união estável. No cartório, o casal e o advogado ouvem e aprovam a leitura da minuta. Só então a escritura de dissolução é lavrada e entregue às partes. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.